quando a igreja perde o seu propósito, Jesus se torna um inconveniente. E é por isso que eu deixo para você hoje essa reflexão, esse alerta. Enquanto nós fazemos essa jornada ao longo do Novo Testamento, meditando sobre as verdades bíblicas, sobre os ensinos de Jesus, olhe com atenção para tudo isso e se faça essa pergunta. Será que essa verdade, será que esse ensino bíblico na minha igreja seria um inconveniente? Será que eu poderia ensinar, eu poderia tratar sobre isso, eu poderia falar sobre essa verdade bíblica na minha igreja? Ou será que isso traria problemas para mim lá? Porque, meu irmão, se dentro da sua igreja, qualquer aspecto dessa mensagem do Evangelho for um inconveniente, for causar problema, a sua igreja já perdeu há muito tempo o seu propósito. Pode até ser um templo, pode até ser um ajuntamento de pessoas que se chame de igreja, mas certamente já não cumpre mais o propósito divino e não deve ser visto como igreja de Jesus. É interessante nesse nosso capítulo, hoje, na nossa leitura, o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, nós vamos entrar num momento de confronto, de conflito de Jesus com as autoridades religiosas em Jerusalém. Especialmente o capítulo 11 e o capítulo 12 vão marcar muito esse confronto entre Jesus, os saduceus, os mestres da lei. Nessa chegada em Jerusalém, já nessa reta final da vida e do ministério de Jesus, quando eles chegam a Jerusalém para essa última semana, né, para essa semana da paixão, esse momento de Jesus ali em Jerusalém, que será um período de muito confronto, de muito questionamento, e nós vamos contemplar isso especialmente nesse capítulo 11 e capítulo 12, mas hoje o nosso foco está no capítulo 11, no começo desses encontros, né? Jesus começa o capítulo 11, Marcos começa retratando essa entrada de Jesus em Jerusalém, essa chegada, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus é reconhecido pelo povo, e que demonstra a sua admiração por Jesus, por tudo que ele vinha fazendo, a fama de Jesus vinha se espalhando, e Jesus é recebido com alegria na cidade, é bem recebido por todo aquele povo que ali estava se reunindo para aquelas festividades. Então Jesus ele é recebido na cidade. Ele, ainda no versículo 11, ele vai dizer que Jesus ele entra então em Jerusalém, ele vai ao templo, e Marcos destaca que depois de olhar tudo ao redor atentamente, ele voltou para Betânia com os 12, porque já era tarde. Então, perceba que Jesus foi a Jerusalém com seus discípulos para participar das festividades, mas eles não ficaram hospedados em Jerusalém, eles não estavam dormindo em Jerusalém, eles ficaram hospedados em Betânia, ali na região ali do Monte das Oliveiras. Então, Jesus estava em Betânia, eles foram para Jerusalém, Jesus foi recebido com essa recepção então calorosa das pessoas ali, recebendo Jesus em Jerusalém. Jesus entra na cidade, ele vai ao templo, e Marcos enfatiza que ele olhou tudo ao redor atentamente. Jesus saiu olhando e saiu processando e vendo atentamente tudo que vinha acontecendo na cidade, no templo, e o que tinha se transformado, no que tinha se transformado o templo do Senhor. Não à toa, no dia seguinte, Jesus retorna a Jerusalém, agora já para colocar, com o objetivo de colocar as coisas em ordem. Especialmente do versículo 15 ao verso 19, nós temos esse momento de confronto de Jesus com os saduceus, com os líderes ali então religiosos do templo. A partir do verso 15 o texto diz assim: quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e impediu todos de usarem o templo como mercado, e os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. E ao entardecer, então, Jesus e seus discípulos saíram da cidade e eles retornam para Betânia. Olha o que acontece aqui. Jesus
Primeiro ele vai, ele observa a cidade, ele observa o templo, ele vê o que está acontecendo. No dia seguinte ele retorna e ele vai mais uma vez a Jerusalém, ele vai mais uma vez ao templo, mas agora ele já chega para colocar as coisas em ordem. E ele expulsa aqueles que compravam e aqueles que vendiam. O templo havia se transformado num grande comércio. As pessoas que deviam trazer os seus sacrifícios, que deviam trazer consigo na viagem, que deveriam trazer os animais, das suas criações, das suas casas, e deveriam trazer para serem sacrificados. Em nome da comodidade, em nome da facilidade, ao invés de viajarem, de trazerem os animais ao longo da viagem, passaram então a transformar o templo num lugar de comércio, de facilidade para aqueles que vinham trazer os animais para sacrificar, que agora não precisavam mais trazer nada, era mais fácil só pagar e pegar ali algum animal, e certamente de muita vantagem para aqueles que lucravam com aquelas vendas e que cobravam caro por aqueles animais que seriam vendidos para serem sacrificados no próprio templo. E veja que os sacerdotes e as pessoas que dominavam o templo acabavam lucrando duplamente com essa história, porque eles vendiam os animais e depois os sacrifícios acabavam ficando novamente para eles se alimentavam desses sacrifícios dentro dessa tradição ali. Então, o propósito do sacrifício, de que fosse algo que o povo pagasse o preço, levasse os seus animais, colocasse diante do sacerdote para fazer o sacrifício, em nome da praticidade, em nome da facilidade, todo o propósito se perdeu e foi transformado num grande comércio. E aqueles que deveriam zelar pela pureza do templo, pelo propósito de tudo aquilo que era feito ali, na verdade, tinham se transformado em verdadeiros mercadores, em verdadeiros assaltantes, em verdadeiros ladrões que estavam ali interessados em catar o dinheiro do povo e estavam dispostos a distorcer de qualquer maneira que fosse a tradição, o propósito daquilo que era feito ali no templo. Jesus coloca os pingos nos is, expulsa os mercadores e diz: de modo nenhum, a casa do meu pai deveria ser casa de oração, será chamada casa de oração. Vocês transformaram ela num covil de ladrões. Jesus expulsa os mercadores. Isso gera ódio no coração dos sacerdotes e dos mestres da lei. E é muito interessante esse destaque, porque quando Jesus, e perceba que o argumento de Jesus é completamente pertinente. Jesus, o seu questionamento não é uma questão de opinião. Jesus aponta para a palavra de Deus, para o propósito do templo, e diz: isso aqui está errado. Mas, diante daquilo, ele passa a ser ainda mais odiado pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, que quando ficaram sabendo, começaram a tramar uma forma de matá-lo. Jesus se transforma num inconveniente, porque a verdade que ele apresenta não estava alinhado com o propósito daqueles que dominavam o templo, que dominavam a casa do Senhor. E a partir dessa leitura, a partir desse texto, eu trago para a gente a reflexão. Em quantas igrejas, em quantas comunidades que se chamam de igrejas, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, os alertas de Jesus, são vistos como inconvenientes nos nossos dias? Seja sincero, olhe para a sua igreja. Será que dá para pegar toda a verdade do Evangelho e pregar sem medo de que as pessoas fiquem loucas, de que as pessoas percam a razão, de que as pessoas digam: você está sendo injusto, você está acusando, as coisas não podem ser assim, vejam bem, não podemos ser tão extremistas assim? Quando Jesus se torna um inconveniente, isso é um alerta de que a liderança, de que a igreja já perdeu o seu propósito. Quando uma igreja tem o seu propósito estabelecido no lucro, nas riquezas, certamente a mensagem de Jesus será um inconveniente, um grande inconveniente. Quando o objetivo de uma comunidade está estabelecido no domínio das pessoas, na opressão, no domínio exacerbado das lideranças que querem ter o controle da vida daquelas pessoas, certamente a verdade do Evangelho, a mensagem de Jesus, será um grande inconveniente. Quando uma comunidade de fé estabelece o seu propósito firmado, especialmente no domínio pelo medo,
apontando a culpa, estabelecendo pesos de fardos sobre os seus fiéis, certamente a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho será um inconveniente. Quando uma igreja estabelece os seus princípios simplesmente na tradição, nós fazemos porque sempre fizemos, somos assim porque sempre fomos, a minha denominação é incrível e só ela. Quando a tradição é o propósito da igreja, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, certamente será um inconveniente. Por isso, meu irmão, fique atento. Tenha a palavra de Deus, tenha a mensagem do Evangelho como parâmetro para a sua vida de devoção, para o seu relacionamento com o Senhor e como parâmetro de análise da igreja em que você está. Talvez você esteja numa posição em que você possa contribuir para o amadurecimento, para uma vida saudável enquanto igreja. Se for, e para aqueles que estão nessa situação, tenhamos esse cuidado, para não permitirmos jamais que o propósito da igreja se desvie daquele que deve ser o seu propósito, para que, de modo algum, em momento algum, Jesus ou qualquer aspecto da sua mensagem se torne um inconveniente. E para você que talvez eventualmente não esteja nessa posição e não tenha o que fazer, se você está numa igreja em que Jesus se mostra inconveniente e a verdade de Jesus seria inconveniente, cai fora, irmão. Encontre uma igreja onde, de fato, Jesus, a mensagem do Evangelho, a verdade bíblica, seja o guia e onde, de fato, haja o desejo sincero de obedecer a Cristo em todos os aspectos. Que Jesus jamais seja um inconveniente nas nossas vidas. Que Jesus jamais seja um inconveniente, um inimigo nas nossas igrejas. Que Deus nos livre de sermos como esses sacerdotes, como esses mestres da lei, que se desviaram tanto do Senhor a ponto de que o Messias tenha se tornado o seu maior inimigo. Que Deus nos livre disso, nos proteja e nos dê sabedoria para sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, refletindo sobre ela. Amanhã nós seguimos lendo o capítulo 12, onde Jesus continua nesses confrontos com os religiosos, com os mestres da lei, e vamos extraindo mais lições daqui. Volta amanhã. Deus te abençoe.